Olá pessoal, Carlos Rota falando. Para o segundo vídeo dessa semana eu vou falar sobre a gliconeogênese. A gliconeogênese é um conjunto de reações que permitem a gente produzir glicose a partir de piruvato. Certo? Então, ela é meio que o caminho contrário da glicólise que vocês aprenderam na semana passada. Isso é muito interessante porque isso permite que a gente produza glicose a partir de vários compostos, como por exemplo a partir de aminoácidos ou a partir de lactato, que não está aqui, né? O lactato é transformado em piruvato e ele vira glicose. E a gente pode transformar, por exemplo, glicerol, que, se vocês se lembrarem, a gente usa glicerol como base de um triacilglicerol. Então, quando a gente estiver degradando lipídios, a quebra do triacilglicerol que libera 3 ácidos graxos e um glicerol. E esse glicerol pode ser transformado em glicose novamente. Bom, vocês precisam se lembrar, isso para a vida, que a gliconeogênese não acontece em todas as células do nosso corpo. Ela acontece principalmente no fígado, acontece nos rins, né, em algumas células especializadas no rins, e a gente sabe atualmente que ela pode acontecer espalhada pelo corpo, mas não de forma muito significativa, né? O grande centro, o grande órgão da gliconeogênese é o fígado. Isso acontece porque uma das funções principais do fígado é a manutenção da glicose, da concentração de glicose dentro do nosso corpo, dentro da nossa corrente sanguínea, certo? Se vocês se lembrarem, a gente chama isso de glicemia, né? Então a função do fígado é manter a glicemia do nosso corpo, certo? Bom, uma das formas que o fígado faz isso é armazenando glicogênio, que vocês se lembram que é um polímero de glicose, né? E esse glicogênio ele pode ser quebrado e a glicose formada pode ser liberada no sangue. Isso vai segurar a gente mais ou menos por umas 8 a 12 horas. Só que a gente consegue ficar sem comer por mais tempo, sem ter hipoglicemia. Isso acontece porque o fígado faz a gliconeogênese utilizando vários substratos, como por exemplo a alanina vinda do músculos, né? Então, se a gente ficar em jejum por muito tempo, os músculos podem degradar suas proteínas e transportar os aminoácidos resultantes na forma de alanina para ser incorporado ao fígado e transformado em glicose. Em situações, por exemplo, de esforço intenso, o músculo ele entra em fermentação lática. Lembre-se da aula de glicose, né? Por que isso acontece? Ele começa a exportar lactato e esse lactato ele é absorvido pelo fígado para fazer glicose pela gliconeogênese. E como que isso acontece, né? Que via é utilizada? A via da gliconeogênese é basicamente a via da glicólise ao contrário. Só que a via da glicólise tem 3 pontos que são irreversíveis. Então, a gliconeogênese tem que ter caminhos alternativos nesses 3 pontos. Então, por exemplo, a gliconeogênese ela precisa fazer fosfenolpiruvato a partir de piruvato por outro caminho que não seja a piruvato quinase, mas depois ela pode fazer todas essas reações que elas são reversíveis. Depois ela precisa de uma outra enzima diferente para fazer frutose 6-fosfato e uma outra enzima para fazer glicose. Tá? Isso é muito interessante porque isso permite que a gente controle o fluxo da glicólise e da gliconeogênese. Se a gente desliga a hexoquinase e liga a enzima alternativa, a gente reverte o fluxo de glicólise para gliconeogênese. E a mesma coisa acontece para os outros 3 pontos, que são 3 pontos importantes de regulação, como vocês vão ver no vídeo seguinte. Bom, o primeiro passo então para a transformação de piruvato em glicose é a produção de fosfenolpiruvato a partir de piruvato. Se vocês virem a glicólise, a reação de fosfenolpiruvato em piruvato ocorre em um passo, né, pela piruvato quinase.
Para fazer o caminho contrário, a gente precisa de dois passos. O primeiro passo é a transformação de piruvato em oxalacetato pela incorporação de um íon bicarbonato e a quebra de um ATP. Então, a gente usa ATP para carboxilar o piruvato, né? E a enzima tem o nome de piruvato carboxilase por isso. E a gente produz oxalacetato, que, se vocês forem lembrar, é um composto importante do ciclo de Krebs. Depois, o oxalacetato que está na mitocôndria, ele pode ser exportado para o citossol e ele é convertido em fosfenol piruvato a partir da fosfoenol piruvato fosfato quinase, ou PEPCK. A fosfenol piruvato fosfato quinase, ela vai produzir a fosfenol piruvato gastando um GTP. Lembrando que um GTP é um equivalente a um ATP. Então, a gliconeogênese não é um processo livre de gasto energético. A gente já tem aqui dois equivalentes de ATP sendo gastos. E se vocês se lembrarem que a gente precisa de 2 piruvatos para fazer uma glicose, a gente tem já aqui o gasto de 4 equivalentes de ATPs, só para fazer o fosfenol piruvato. Bom, aí o fosfenol piruvato continua pelas vias iguais às da glicólise, só que em direção contrária, né? A gente tem o fosfenol piruvato virando 2-fosfoglicerato, depois virando 3-fosfoglicerato, depois virando 1,3-bifosfoglicerato, transformando-se em gliceraldeído 3-fosfato e 2 gliceraldeídos 3-fosfatos, um deles virando de hidroxiacetona fosfato. A gente tem a formação de frutose 1,6-bisfosfato. Isso tudo aqui através de reações reversíveis. Agora, a gente tem, para finalizar a gliconeogênese, a gente tem a ação de 2 fosfatases, que são as fosfatases que vão retirar os 2 grupos fosfatos que estão ligados na frutose 1,6-bisfosfato. Então, a frutose 1,6-bisfosfato, ela vai ser desfosfatada, né, pela fosfatase. Então, o nome dessa fosfatase é frutose bisfosfatase, e ela vai produzir frutose 6-fosfato. A fosfoglucose isomerase vai fazer glicose 6-fosfato, e mais uma reação de desfosforilação vai desfosforilar a glicose 6-fosfato em glicose, né? E a enzima que faz isso é a glicose 6-fosfatase. No caso do glicerol, ele não vai entrar via piruvato, ele vai entrar aqui via dihidroxiacetona, que vai virar frutose 1,6-bisfosfato. Tá bom? Até agora, então, a gente tinha gastado 4 ATPs, a gente não gasta mais ATP através dessas reações, dessas outras reações todas, né? Na verdade, a gente gasta mais um ATP aqui, tá? E a gente tem a utilização de um NADH aqui. Isso é tudo importante para contabilizar o gasto da gliconeogênese. É importante que essas reações de desfosforilação elas não produzem ATP, viu? Elas produzem fosfato inorgânico. Então a gente tem um gasto de ATP para fazer a gliconeogênese, para fazer uma glicose nova, tá bom? E aí, uma vez que a gente tem a glicose sendo formada, ela pode ser exportada para a corrente sanguínea, né? Lembrando que a gente não exporta a glicose 6-fosfato. Então, o que é interessante, a gente viu aqui no gráfico anterior como o glicerol pode ser convertido em glicose, a gente já sabe como o piruvato pode ser convertido a glicose, e a gente tem vários aminoácidos que entram em pontos diferentes da gliconeogênese, né, para se transformar em glicose. Então, a alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano,
eles são degradados até piruvato, e o piruvato vira glicose via oxalacetato. O lactato também é transformado em piruvato, o piruvato é transformado em oxalacetato. Aspartato e asparagina são transformados direto em oxalacetato, e vários outros aminoácidos são transformados em intermediários do ciclo de Krebs, que podem ser transformados em oxalacetato, que vai virar glicose. O que é curioso é que alguns aminoácidos eles viram acetil-CoA. Se os aminoácidos são são degradados na forma de acetil-CoA, esses aminoácidos não vão virar glicose. Lembrando que o acetil-CoA, ele entrando no ciclo do ciclo de Krebs, ele vai ter os seus 2 carbonos ligados à coenzima A perdidos. Bom, então a gente vê que a gente pode usar intermediários do ciclo de Krebs para fazer glicose, com o porém de que quanto mais intermediários do ciclo de Krebs você usa, mais lento o ciclo de Krebs consegue rodar. Bom, então voltando àquela situação do músculo. O músculo, em atividade física intensa, ele tem glicogênio para fazer glicose, e a glicose é quebrada até lactato, porque o músculo não consegue absorver oxigênio suficiente para fazer respiração aeróbica. Com isso ele produz ATP, mas ele começa a acumular lactato. E aí ele exporta o lactato para a corrente sanguínea. Tá? Lembrando que muita gente diz que cãibra causada por acúmulo de ácido lático, acúmulo de lactato. Isso é mentira. A gente sabe que cãibras são causadas por desbalanços iônicos, e aquela dor muscular que a gente tem depois de intensa atividade física é causada por danos nas fibras musculares e não por acúmulo de lactato. O lactato na corrente sanguínea ele é absorvido pelo fígado, e ele é transformado em piruvato, e o fígado produz glicose pela gliconeogênese com gasto de ATP e gasto de GTP, mas a glicose pode voltar para a corrente sanguínea, e essa glicose pode ser absorvida pelo músculo e ser utilizada novamente. Então a gente tem um ciclo aqui que muitas vezes é chamado de ciclo de Cori, C-O-R-I, e esse ciclo de Cori ele permite que o músculo continue sua atividade mesmo após o gasto de todo o seu glicogênio inicial, e sem gasto de proteínas presentes no próprio músculo. Tá bom? Então, resumindo a aula, a gente tem uma via que acontece principalmente no fígado, que é a gliconeogênese, e essa via converte esqueleto de carbono em glicose. Essa via, a gliconeogênese, é muito parecida com a glicólise, mas ela tem suas próprias enzimas para as etapas irreversíveis da glicólise. A regulação dessas etapas permite que a gente ative a glicólise e desative a gliconeogênese, e o vice-versa, a gente pode ativar a gliconeogênese e desativar a glicólise, e que esse vai ser o tema do próximo vídeo, tá bom? Então até mais.